O som da tempestade ecoava como um lamento antigo pelas ruas vazias de Vermilion Hollow, uma cidade esquecida pelo tempo e soterrada sob o peso de segredos antigos. O vento arrastava folhas mortas e sussurros invisíveis, enquanto relâmpagos riscavam o céu com garras de luz. Para Samuel Ortiz, um professor de história de meia-idade, com um ceticismo arraigado, aquela era apenas mais uma noite fria, em um lugar que já havia perdido qualquer brilho há muito tempo. Mas naquela noite, algo estava diferente. A tempestade revelou que estava escondido. A biblioteca municipal, um prédio antigo de pedra escurecida pelo tempo, sofreu com o impacto de um raio que estilhaçou parte de sua fachada, revelando uma porta esquecida, trancada há décadas. Curioso e entediado com a rotina, Samuel decidiu explorar o local no dia seguinte. O interior da biblioteca cheirava a mofo e papel apodrecido. Pó pairava no ar, refletindo a luz fraca que atravessava as janelas quebradas. Ele encontrou a porta danificada pelo impacto da tempestade. Era uma porta pesada de ferro enferrujado, marcada com runas que ele ignorou como meros rabiscos de vândalos antigos. Forçando a entrada, o ranger das dobradiças ecoou como um grito abafado. Lá dentro, entre estantes tombadas e livros desfeitos pelo tempo, ele encontrou o livro de cinzas. Era um volume grosso, encadernado em couro escurecido, com marcas de queimaduras ao longo das bordas. As páginas estavam parcialmente chamuscadas, cobertas por símbolos estranhos que pareciam se mover sob o olhar atento. O toque do livro era mais quente do que o ar ao redor, como se ele tivesse sua própria temperatura. Samuel levou o livro para casa, movido por uma curiosidade que ele não podia explicar. Era apenas um artefato histórico, ele pensou, algo que poderia revelar segredos sobre o passado da cidade. No silêncio do seu apartamento apertado, ele acendeu uma lâmpada fraca, abriu o livro e começou a estudar os símbolos. As palavras pareciam se rearranjar sob seus olhos, ganhando sentido lentamente. Ele rabiscava traduções em um caderno, mapeando o que parecia ser uma história fragmentada sobre uma mulher queimada viva por trazer o fogo dos deuses. O ar ficou mais denso, mais pesado, as sombras nas paredes pareciam se alongar, se movendo sutilmente fora do canto de sua visão. Então, ele ouviu um sussurro suave, vindo de um canto escuro da sala. Não era um som comum, mas uma voz, frágil, quase um suspiro carregado pelo vento. Obrigada por me libertar. Samuel congelou. Olhou ao redor, mas não havia nada ali. Apenas o eco do sussurro pairando no ar e o som distante da chuva batendo na janela. Ele riu nervosamente, atribuindo aquilo ao cansaço. Mas não foi um delírio. Nos dias seguintes, ele notou coisas estranhas. Objetos mudavam de lugar quando ele não estava olhando. Reflexos nos espelhos mostravam ângulos impossíveis, com sombras que não pertenciam a ele. Um corvo apareceu no parapeito da sua janela uma noite, observando-o fixamente. Seus olhos estavam queimados, 2 buracos vazios, negros como o abismo. Samuel tentava ignorar, mas o livro o chamava. Sempre que tentava se afastar, ele sentia uma compulsão inexplicável para abrir suas páginas novamente. O cheiro de fumaça e madeira queimada impregnava sua casa, mesmo sem fogo algum por perto. E, mais uma vez, o sussurro retornou, mais alto, mais próximo. Não feche o livro, Samuel. O cheiro de papel queimado persistia no ar do pequeno apartamento de Samuel Ortiz. Ele acreditava ter deixado o livro de cinzas trancado dentro de uma gaveta. Mas quando acordou naquela manhã sombria, o volume estava sobre sua escrivaninha, aberto em uma página que ele não se lembrava de ter visto antes. As letras, escritas com o que parecia ser sangue seco, formavam palavras em uma língua que de alguma forma ele conseguia entender. O primeiro preço foi pago. O último preço será você. Samuel recuou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Na página, seu próprio nome aparecia, delineado com precisão perturbadora. Ele esfregou os olhos, convencido de que era um truque da mente cansada. Mas não era. Nos dias seguintes, a cidade de Vermilion Hollow mergulhou em um clima de medo silencioso. Pessoas desapareceram sem deixar rastros. Apenas montes de cinzas e fragmentos de ossos retorcidos eram encontrados nos lugares onde foram vistos pela última vez.
Uma cadeira de bar abandonada com um amontoado cinzento ao lado, o banco de uma praça com resquícios escuros espalhados pelo chão. Samuel, incapaz de ignorar a conexão, começou a investigar obsessivamente. Ele visitou os arquivos da biblioteca municipal, agora um lugar que lhe causava um frio na espinha. Entre os registros antigos, encontrou menções a uma mulher chamada Evelyn Ashbourne, acusada de bruxaria no século XVII. Os relatos falavam de uma mulher que, ao ser queimada viva, prometeu vingança através de um pacto sombrio. Seu corpo fora consumido pelas chamas, mas sua essência permanecera presa entre mundos, selada em um tomo amaldiçoado, o Livro de Cinzas. Naquela noite, Samuel foi perseguido por pesadelos. Sonhou com uma figura de rosto carbonizado e olhos sem pálpebras, encarando-o do outro lado de um espelho rachado. A voz da bruxa sussurrava seu nome em um tom que parecia queimar sua mente. Você me libertou, Samuel. E agora você é o último preço. Acordou ofegante, o coração disparado. Cinzas flutuavam no ar do quarto, caindo lentamente do teto. Ele olhou para cima, mas não havia sinais de fogo ou fumaça. Apenas aquele pó cinzento e a sensação de estar sendo observado. No espelho do banheiro, Samuel viu um reflexo que não era seu. Por um instante, o vidro refletiu um rosto deformado, como se ainda estivesse queimando. As chamas lamberam suas feições em um ciclo eterno de agonia. Ele piscou e a imagem desapareceu. Desesperado, Samuel tentou queimar o livro de cinzas, mas as chamas se recusaram a tocá-lo. O papel parecia imune ao fogo, como se fosse feito da própria essência do inferno. Cada página que ele folheava agora revelava mais nomes, pessoas que ele conhecia, colegas da biblioteca, vizinhos, todos desaparecidos. Samuel percebeu a verdade horrível. O livro não apenas registrava os desaparecimentos, ele os causava. E o último nome da lista era o dele. O cheiro de papel queimado e mofo impregnava o pequeno apartamento de Samuel Ortiz. O livro de cinzas repousava sobre a mesa de carvalho, suas páginas agora mais vivas do que nunca, pulsando levemente como se respirasse. Samuel não dormia havia dias. Suas olheiras profundas e os olhos vidrados refletiam o terror crescente que corroía sua sanidade. O capítulo abre com Samuel encarando o reflexo no espelho do banheiro. Ele está imóvel, mas seu reflexo sorri lentamente, os dentes expostos em um gesto macabro. Samuel recua, tropeçando, mas o reflexo permanece sorrindo, mesmo quando ele não está mais diante do espelho. Desesperado, ele busca ajuda com Mara, uma bibliotecária reclusa e estudiosa de ocultismo que vive na periferia decadente de Vermilion Hollow. Mara, uma mulher de olhos penetrantes e dedos manchados de tinta, reconhece o livro imediatamente ao ver. Lo, você não devia ter. Lo aberto, ela sussurra, a voz carregada de pavor autêntico. Juntos, eles investigam registros antigos, descobrindo a verdade sobre Evelyn Ashbourne, uma bruxa condenada e queimada viva durante os julgamentos do século XVII. O ritual dela nunca foi concluído. Seu corpo virou cinzas, mas sua alma permaneceu faminta por um hospedeiro. Enquanto tentam realizar um contrafeitiço, coisas estranhas começam a acontecer. Mara é atacada por uma sombra feita de cinzas que se ergue do próprio ar, envolvendo seu pescoço e sufocando-a. Samuel a salva, mas não antes de ver o rosto da bruxa formado temporariamente na fumaça, com olhos ocos e ardendo em brasas. A paranoia cresce. Samuel passa a ter visões intensas do passado e do futuro, memórias que não são dele, mas que se infiltram em sua mente. Ele vê a si mesmo em épocas que jamais viveu, realizando rituais, falando em línguas desconhecidas. O livro, por sua vez, começa a se escrever sozinho, revelando passagens que narram pensamentos e sentimentos que ele mal consegue reconhecer como seus. Ela não quer o seu corpo, Samuel, diz Mara, tremendo. Ela quer a sua vontade. O conflito é agora interno. O terror não é apenas o medo da bruxa, mas o medo de perder-se, de que Samuel já não saiba onde termina sua mente e começa dela. Ganchos de terror. Mara é quase morta por uma entidade feita de cinzas. O reflexo de Samuel agindo de forma independente,
O livro escrevendo memórias que não pertencem a ele, mas que parecem cada vez mais reais. Samuel sozinho, olhando para o livro aberto. A última frase escrita. O próximo sacrifício está pronto. E ele já sabe disso. O som de passos ecoava nas ruas silenciosas de Vermilion Hollow, agora um reflexo distorcido da cidade que Samuel Ortiz conhecia. As casas estavam vazias, com portas entreabertas balançando sob o vento frio que carregava um cheiro acre de madeira queimada e carne. Cinzas caíam do céu como neve escura, cobrindo o chão e deixando rastros que desapareciam tão rapidamente quanto surgiam. Samuel e Mara estavam exaustos, o medo misturado à adrenalina, enquanto corriam pelas vielas da cidade. O livro de cinzas, embrulhado em um tecido velho, pulsava com um ritmo próprio, quente como brasa viva. Eles sabiam que o destino final os aguardava. O Círculo Negro, uma clareira antiga na floresta, onde Evelyn Ashbourne havia sido queimada viva séculos antes. O caminho até a clareira era uma descida literal e figurativa ao inferno. Corpos carbonizados caminhavam pelas ruas, suas bocas deformadas sussurrando em uníssono. O fogo nunca se apaga. Os olhos deles eram cavernas ocas, brilhando com um brilho vermelho fraco, como carvões prestes a apagar. Samuel reconheceu alguns rostos entre eles vizinhos, conhecidos, pessoas que haviam desaparecido recentemente. Agora eram apenas cáscaras vazias, marionetes sob o controle de Evelyn. Enquanto corriam, Samuel sentiu uma dor aguda no braço. Ao levantar a manga, viu marcas de queimaduras que não estavam lá antes, formando padrões complexos que se assemelhavam aos símbolos do livro de cinzas. O fogo não estava apenas do lado de fora, estava dentro dele. Quando finalmente alcançaram o Círculo Negro, a terra parecia respirar, exalando vapores quentes e sufocantes. No centro, o livro de cinzas pulsava com mais intensidade, quase como se estivesse ansioso por retornar àquele solo profano. Mas não estavam sozinhos. Evelyn Ashbourne surgiu da escuridão, uma figura de beleza aterrorizante e decadente. Sua pele era uma mistura grotesca de carne viva e carvão rachado, com fissuras que deixavam entrever um brilho incandescente sob a superfície. Seus olhos, negros como poços sem fundo, fixaram-se em Samuel. Você me libertou, Samuel. Agora, você é meu. Com um simples toque, Evelyn transformou uma árvore antiga em cinzas, o tronco desintegrando-se em segundos. O ar vibrava com uma energia sobrenatural enquanto ela se aproximava. Mara tentou atacar-la com um caco de vidro, mas Evelyn desviou com facilidade sobre-humana, sua mão queimando o ar ao seu redor. Samuel percebeu que não podia vencer Evelyn com força física. O livro era a chave. Ele o segurou com as duas mãos, sentindo sua pele queimar, mas não soltou. Lá dentro, nas profundezas da sua mente, Evelyn sussurrava promessas de poder e imortalidade. Mas ele resistiu. O fogo não me define, Evelyn. Não mais. Com um grito de pura agonia e determinação, Samuel jogou o livro de cinzas diretamente nas chamas do Círculo Negro. O livro gritou, um som inumano que ecoou pelas árvores, atravessando a realidade. Evelyn gritou também, sua forma desmoronando, rachaduras se espalhando, até que ela explodiu em uma nuvem de cinzas e brasas. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a clareira, Samuel estava de joelhos, as mãos carbonizadas, o corpo marcado para sempre. Mara o ajudou a se levantar, os olhos cheios de lágrimas e horror. Mas, enquanto caminhavam de volta para a cidade, uma última folha de papel queimado flutuou do céu, pousando suavemente aos pés de Samuel. Em letras vermelhas, estava escrito: o fogo nunca se apaga. O vento assobiava através das árvores retorcidas do Círculo Negro, um sussurro constante que parecia contar segredos antigos. O ar estava impregnado com o cheiro acre de cinzas e carne queimada. Samuel Ortiz sabia que aquele seria seu fim, mas também entendia que, para salvar o que restava de Vermilion Hollow, ele precisava abraçar a escuridão. O livro de cinzas pulsava em suas mãos, quente e vivo, como se tivesse um coração próprio. As palavras em suas páginas se moviam como vermes, redesenhando-se em espirais grotescas. Samuel, exausto e marcado por queimaduras que serpenteavam sua pele, olhou para Mara. Seus olhos refletiam medo e esperança em doses iguais. Não há outro jeito, ele murmurou, com a voz rouca pelo ar seco e pela proximidade da morte.
Mara tentou protestar, mas as palavras morreram em sua garganta quando as sombras ao redor começaram a ganhar forma. Evelyn Ashbourne emergiu das trevas, seu corpo uma fusão de carne e carvão, rachaduras em sua pele brilhando como brasas vivas. O sorriso dela era uma fenda escura, cheia de dentes que não pertenciam a um ser humano. Você é meu, Samuel. Sempre foi. A voz de Evelyn era um eco, uma melodia dissonante que fazia o ar vibrar. Samuel abriu o livro e, com um movimento decidido, cortou a palma da mão com uma lâmina enferrujada. O sangue escorreu quente, caindo sobre as páginas que o absorveram avidamente. As letras vermelhas se entrelaçaram, formando uma nova narrativa, enquanto ele entoava as palavras finais do ritual. O mundo explodiu em luz e sombra. Evelyn gritou, um som que era metade humano e metade algo muito mais antigo. O corpo dela se desfez em cinzas que dançaram no ar antes de desaparecerem. Mas o eco de sua risada permaneceu, assombrando o silêncio subsequente. Quando Mara se aproximou dos restos de Samuel, encontrou o livro caído entre suas cinzas. As páginas agora estavam limpas, exceto por uma nova inscrição feita com a tinta escura do sangue seco. Aqui termina a história de Samuel Ortiz. Mas cada fim é um novo começo. O nome de Mara apareceu lentamente, desenhado por uma mão invisível. Sem saber o que fazer, ela fechou o livro, mas o som de risadas infantis a fez virar-se. Na borda da clareira, uma criança inocente observava, com curiosidade brilhando nos olhos. O livro agora parecia tão inofensivo. Apenas mais um volume esperando para ser lido. O ciclo nunca termina.